E aí? E aí, meu irmão? Boa noite, Boa gente! noite! Ah, caramba, rapaz, cada gente boa entrando aqui que eu fiquei até nervoso agora. Uma galera que disse que não ia perder, viu? É isso, Fredson. Cara, Fredson é uma figuraça. Vanessa Bonfim. Caramba, Vanessa, lá de Baixo Sejam Sul. todos bem-vindos. Galera, Oi, Cíntia. bem-vindo. Cíntia Souto. Saudade, quanta gente boa. E esse conteúdo, hein? E aí, meu irmão? Zero! Que liberdade! Esse conteúdo, cara, meu Deus do céu. O conteúdo vai Vai, sair agora Venâncio? e essa galera vai ajudar a construir. Que bacana. Galera, boa Que noite. massa! Então, você quer falar primeiro aí das ideias dessa live ou eu Cara, eu acho falo? que eu acho que você dá um contexto, eu dou outro contexto e a gente complementa. Bacana. Pessoal, então é o seguinte. Temos 13 pessoas online, chegando mais gente boa. Rayane Batista, a Menemar, a Leide, Cacau Evan, que saudade, grande Cosme Venâncio Costa da Silva Cunha. Olha o nome do cara tamanho. Figuraça. Cara, então, a ideia dessa live, pessoal, é o seguinte. A gente, na verdade, tanto o Mário quanto eu, nós produzimos conteúdo para a internet ou para a vida, né? Nós trabalhamos com formação, com treinamento, e a ideia da gente era fazer uma live que colaborasse com as pessoas, que discutisse conteúdo, Cassandra Regina, que discutisse um conteúdo útil para as pessoas, principalmente em tempos de pandemia, mas para além disso, para a vida, a ideia era discutir um conteúdo que de fato agregue na vida das pessoas. E aí, o que fazer? Tem tanta gente falando de tanta coisa, tem tanta gente especialista em tanta coisa. E só que esse é um contexto. Nós queríamos criar um ambiente onde o título, aqui em nenhum momento eu quero falar da minha graduação, minha pós-graduação, é irrelevante. Nós não estamos aqui para nos colocar em um patamar diferente de ninguém. O que vamos discutir aqui é baseado nas nossas experiências. Pode ser que se aplique no meu modo de vida e pode ser que não se aplique na sua. Mas o mais importante é a gente se perceber, cada galera que está aqui, cada galera que está chegando aí, se perceber como um ser humano capaz, né? Com o dom da criatividade, o dom da imaginação. Eu acho que a matéria-prima para a imaginação, para todo o processo de para a criação, para todo o processo de criação de criatividade é a imaginação. E é um recurso inesgotável. Né? Todos nós temos imaginação de sobra, que é extraordinária. Nosso cérebro mentaliza coisas e a gente vai lá e faz. Então, como é que nós, cada um que está aqui, liderança, economiários, a galera da instituição financeira, liderança juvenis, empresários, gente comum, né, nossos amigos que fazem diversas outras atividades aí, né, como é que nós podemos enxergar o potencial que tem dentro de nós? Nós falamos isso, o conteúdo somos nós. O conteúdo é o que está aí dentro de cada um de nós. E como é que nós podemos enxergar esse extraordinário para, no que nós fizermos, a gente fazer bem, a gente ter uma preocupação com um legado, né? E ter a direção do propósito. Né? Eu acho que saber que o que nós fazemos e como fazemos é trilhando na direção de cumprir com a nossa missão enquanto ser humano. Eu costumo falar da vida como um espaço de tempo, né? A vida é grande. Henry disse que chegaria, estava na estrada, mas esse cara é extraordinário. A vida é um espaço de tempo. A pergunta é, o que você está fazendo nesse espaço de tempo? Às vezes nós perseguimos tanto o extraordinário que a gente não enxerga
o quanto de conteúdo nós estamos acumulando com nossas experiências, com nossas vivências. E aí todo mundo aqui tem vivências para ensinar. Então, a ideia é essa, a ideia é que a gente discuta como é que a gente encara, como é que a gente está encarando esse momento de isolamento social e como é que a gente encara a vida, os desafios, como é que a gente pensa nas soluções que nós, enquanto profissionais ou enquanto pessoas, estamos no mundo para proporcionar. Acho que é um pouco disso, é uma viagem filosófica, é uma viagem profunda, não é um conteúdo para pessoas rasas. Então, é para quem gosta de profundidade, é para quem quer, de fato, parar e pensar um pouco, né? E nessa perspectiva, buscar evolução espiritual. Não é evolução para ninguém, é evolução para você mesmo. Muita gente boa entrando, cara, tô nervoso. Fala aí. É muito difícil falar depois de um poeta. Eu já quero deixar isso muito registrado, porque o cara é poeta, escritor, e isso não é patente, não é nada, só é talento mesmo e acabou. A gente precisa também me dar um desconto aí nesse negócio. Estou muito feliz por estar aqui. Essa ideia nasceu de uma ligação que eu, muito preocupado, e eu estava produzindo conteúdo o tempo todo para a internet, todos os dias, e chegou a um nível de saturação assim criativa da minha parte. E aí eu fui desabafar com o Gil e ele me falou exatamente essa frase: o conteúdo somos nós. E aí às vezes a gente se esforça demais para fazer as coisas, sendo que as coisas mais legais que a gente consegue fazer é com a fluidez da vida. Então a gente nunca defenderá que você não vai precisar se esforçar para fazer as coisas, mas sim acreditar que o seu esforço está sendo suficiente para aquele momento da sua vida e não ficar sempre pensando no que vai vir amanhã. Vindo amanhã, a gente não tem como, a gente não vai ter como curtir o hoje. E a criatividade vem um pouco desse momento que a gente dedica a ela. Porque a criatividade, ela tem um som muito sutil, muito baixinho, sabe? Ela é muito sutil dentro de nós. E quando a gente está preocupado com amanhã, o que é que vai acontecer, e o novo normal, como vai ser, vamos fazer junto o novo normal, vamos construir junto esse novo normal, que talvez nem precise ser tanta novidade assim, que talvez não precise, como o Gil falou, talvez não precise ser algo altamente extraordinário para isso. Então, o novo normal pode ser algo que a gente perceba e que mude uma pequena coisa que já vai deixar a gente muito mais feliz, muito mais contemplado com as coisas. Espetacular. Só mandar um abraço para a galera que está entrando aí, minhas alunas da Faculdade Regional de Filosofia, Ciência e Letras de Candeias. Boa noite, bem-vindas. Isso é uma prova que você precisa fazer mais live aqui. Pois é. Então, para começo de conversa, pessoal, gostaria de falar que para enxergar, acho que para a gente poder se enxergar enquanto produtor de conteúdo, produtor de conhecimento, primeiro, não sei, todo mundo que está online, se mora no Nordeste, na Bahia, e se é na Bahia, em que região? Eu estou vendo, como eu disse, eu já vi gente aqui do Baixo Sul, Mário, que é lá da Chapada, ou do Recôncavo, estou aí na dúvida, ou os dois. Então, Mário, que é do mundo. Então, ou daqui do Cisal. Mas eu acho que o Nordeste, de um modo geral, sempre foi tratado como de uma maneira muito depreciativa, né? Eu digo isso com muita propriedade, já participei de diversas discussões sobre identidade. E nós ainda somos muito tratados como coitadinhos.
na minha trajetória de 14 anos de trabalho em organizações sociais, eu tive a oportunidade de visitar 22 estados do país. E acho que só não nos estados do Nordeste que a gente consegue ser tratado, talvez, numa certa condição de equilíbrio. É muito comum as pessoas tratarem a gente pelos estereótipos ou, se não, pelo preconceito. E aí isso vai virando parte da gente. Se a gente não cuidar, vai virando parte da gente a gente não se considerar como portador de conteúdo, como produtor de conhecimento. A gente sempre espera que nós somos um recipiente a ser preenchido. A gente sempre espera que alguém venha nos preencher, que a gente vá ler um livro onde lá estão as respostas. Ou que de repente a gente vai tomar um curso, fazer uma faculdade e nossos problemas se resolverão. Eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer justamente porque nós precisamos abrir o terceiro olho. Rubem Alves falava do terceiro olho. O terceiro olho é o olho da alma. É você enxergar o extraordinário no seu dia a dia. É você, talvez, enxergar... Por que eu falei da vida em perspectiva? A vida enquanto espaço de tempo. Eu preciso enxergar todas as nuances da minha vida para eu atribuir valor para isso ou não. Se não tem valor, eu posso mudar. Né? Mas se tem valor, o que é que eu aprendi? A partir dessa perspectiva, eu transformo as minhas experiências em lições. Não é só o livro que eu leio, ou a faculdade que eu faço, que vão me instrumentalizar com conteúdo. Conteúdo é tudo que eu vivo e que eu pratico. Então, todos nós, de norte a sul do país ou do mundo, nós somos produtores de conhecimento. Porque nós estamos agindo sobre o mundo, agindo sobre as coisas. E as nossas ações é a nossa cultura. Então, primeiro é isso. Primeiro é isso. Às vezes a gente não se enxerga como produtor de conhecimento, porque nós não sabemos lidar com a escassez que nós estamos inseridos, envolvidos ou submersos. Por estarmos submersos nesse processo todo de escassez, de achar que eu sou alguém a ser preenchido, de achar que eu preciso ser recompensado. Isso me coloca sempre em uma posição de necessitado. Quando eu enxergo que o copo está meio cheio, ao invés de meio vazio, que antes de recompensar, né, eu devo exercer a gratidão, né, ou então oferecer, me doar. Eu convido as pessoas que estão online a fazerem a seguinte reflexão. Amanhã, quando vocês acordarem, a expectativa é servir ou ser servido? A expectativa é oferecer algo ou vão em busca de algo que estão precisando? Eu acho que esse é um exercício legal. Essa semana, Mário falou de meditação, de terapia. É fantástico quando você faz uma viagem para dentro de você, porque, inclusive, você enxerga o seu conteúdo próprio. Você enxerga o que você pode melhorar e o que você pode oferecer. Sem vaidade, sem soberba, mas o que é que Joyce Andrade da Costa, que acabou de entrar, com certeza pode me ensinar algo. Todo mundo que está aqui pode, né, oferecer algo. Então, primeiro lidar com essa escassez. Eu queria que você falasse um pouco disso. Se você concorda, discorda, o que é que você acha desse processo de escassez, que a gente precisa lidar com isso a vida toda, né? Perfeito. A gente queria registrar a presença de nossa querida amiga Tatiana, que está aqui assistindo, interagindo com a gente. Ela colocou superar as ideias colonialistas e assumir o nosso saber. Perfeito. Tati. É muito poderoso isso que você fala, Gil, porque a gente nasce com essa necessidade de aprender.
e a gente quer aprender, e a gente quer aprender, e a gente está a todo momento absorvendo, as crianças estão a todo momento absorvendo aprendizagem, que é muito difícil de informação e conhecimento. Você só aprende aquilo que você pratica. Então, talvez quando a gente coloca para fora aquilo que está dentro, isso se torna tão poderoso porque não é só o que você leu, não é só o que você fez, não é só o que você estudou, não é só o livro, mas é a sua forma de ver o mundo. Então, quando você lê um livro e interpreta o livro, nada mais é do que a sua impressão da sua forma de ver o mundo. Então, cada um de nós tem uma forma de ver o mundo, tem uma forma de ver os fatos. Como você falou, do copo. Muitas pessoas veem um copo meio cheio e outras pessoas veem um copo meio vazio. O que a gente precisa entender é que se essa forma que a gente está vendo o mundo hoje é uma forma genuína nossa, ou a gente está conectada com essa escassez que estamos vivendo. Se você está agora nos assistindo, 16 pessoas nos assistindo, muito grato a vocês que estão aqui, continuem. Se vocês estão agora precisando ler mais um livro para fazer aquele trabalho, se vocês acham que você precisa ler mais aquele artigo para fazer aquela coisa, que você precisa de mais uma live para poder abrir seu negócio, que você precisa mais de algum conteúdo para fazer alguma coisa, pare e experimente só fazer. Porque a potência está toda em você. Qualquer coisa que você sair de onde você está para o próximo passo, seja ele o tamanho que você tiver condições de dar, você vai imprimir a sua forma de ver o mundo. Você pode pegar todas as planilhas do mundo, você pode pegar todas as fórmulas do mundo, mas ela só vai funcionar se você conseguir impor dentro dessa técnica aquilo que você vê o mundo, aquilo que você está enxergando o mundo. Então, nós somos uma grande potência. E essa potência já vem se conectando com a escassez durante muito tempo. A gente não tem muita coisa há muito tempo. E a gente fica olhando para essas coisas que não temos e a gente acaba esquecendo das coisas que a gente tem. E aí a gente acaba não aproveitando as coisas que tem. Ainda tem a relação com o desejo, com a necessidade, né? Lá no meu Instagram eu falo muito sobre finanças, mas é muito mais sobre o que a gente... Porque o que você deseja hoje, lá na frente vai virar escassez, porque se é um desejo, você vai querer desejar uma outra coisa. Então eu concordo plenamente com o senhor fala. Rapidinho. É muito mais... É sobre finanças, mas é muito mais sobre emoções. Você fala de finanças emocionais. Um dia desse eu estava pensando isso. Tem muito sobre finanças, mas tem muito sobre emoções. Porque é engraçado o tema de finanças emocionais, como é importante juntar essas duas coisas, como elas estão conectadas, né? E você falou uma coisa que eu lembrei de uma fala do Murilo Gun, né? O Murilo é um professor extraordinário, assim. O Murilo falou das crianças. Nós nascemos corajosos e a gente vai ficando medroso. Né? E cara, a gente vai ficando... E o perigo disso, eu falo com as minhas alunas, eu faço essa provocação. Nós corremos o risco de, na vida adulta, na maturidade, nós sermos só o resultado dos nossos medos. A gente tem tanto medo de se arriscar, porque quando criança a gente se arrisca. Enquanto pai e mãe fala, cuidado menino, tu vai se machucar. Entendeu? Então você protege, e tudo bem, tem que proteger porque eles são vulneráveis. Só que também tem que incentivar, também tem que desafiar. Porque senão, hoje, olha as oportunidades que escancaram às vezes na nossa frente e a gente se limita. Né? Tem gente que se limita. Graças a Deus já faz um tempo que eu não me limito, né, para nada. Se não você chamasse para essa live surpresa, eu diria, rapaz, bora planejar, bora pensar melhor. Não, vamos se permitir, se tiver 5 pessoas lá, se tiver 3, eu, você e outra, a gente vai bater esse papo.
Porque, olha, tem 15 pessoas extraordinárias aí nos acompanhando. Então, ó, eu imagino essa galera numa sala agora. Eu quero um encontro depois com essa galera aí. Eu penso nesse bate-papo ao vivo. É um grupo de gente boa, ó, Rafael, Gabriele, caraca, que galera massa. Então, nós precisamos nos atentar aos nossos medos e precisamos manter uma criança viva dentro de nós para que a gente não se torne um adulto, que é o resto. É a sobra de tudo que nós gostaríamos de fazer, de tudo que nós gostaríamos de ter sido, de tudo que nós almejávamos e que nossos medos nos limitaram e o tempo passou. Lembra da vida enquanto um espaço de tempo que eu preciso deixar um legado, que eu preciso transformar. Eu lembro de uma formação que eu fazia para os funcionários da Ascob, e aí uma colega falou, eu falando que é possível ser feliz no trabalho. O trabalho, o objetivo do trabalho não é só ganhar, não é trocar seu tempo por dinheiro. Se eu enxergo o meu trabalho assim, vai chegar uma hora, cara, que vai ruir, entendeu? Eu não vou conseguir o tempo todo estar animado. Grande Ginaldo Lessa, parlamentar lá de Sergipe. Então, se eu considero o trabalho só um espaço de tempo que eu troco por dinheiro, vai chegar uma hora que eu vou saturar. E olhe, quando a gente trabalha no que gosta, a gente satura, a gente cansa. Imagine se o meu trabalho é algo desagradável, é algo degradante, que eu só faço isso em troca, só faço isso pelo meu salário. E tem gente que é assim. Aí a colega falou, olha, eu sou operadora de caixa. Como é que eu vou me inspirar? Como é que eu vou ser feliz em um trabalho que às vezes é cansativo, é degradante? Eu falei, olha, porque você está vendo da maneira equivocada, talvez. Você está vendo... Eu atendi muitas pessoas, algumas mal-humoradas. Como é que eu vou me sentir feliz com isso? Eu falei, porque você está vendo só o que elas lhe ofereceram. Agora, olha o que você ofereceu a elas e como você ofereceu a elas. Não é o que se recebe, é o que se dá. Não é o que se busca, é o que se leva. Entendeu? Eu acho que nós precisamos fazer esse exercício contrário. E não tem tempo melhor do que agora. Não tem tempo melhor do que a gente fazer esse caminho inverso. Hoje, eu fui na minha nutricionista, que eu mando um abraço, a Kalila, aqui de Santa Luz, e ela disse, olha, ela falou que você fazer um suco de laranja com a colher inox, isso compromete a vitamina C. O ideal é que a gente faça como os homens lá, nossos ancestrais, é comer a carne direto na mão, não usar o metal. Aí, olha só o quanto, Juliana Andrade, um beijo, Juliana Taide, olha só o quanto nós precisamos voltar, cara, precisamos regredir, né? Regredir para avançar, dar alguns passos para trás para dar vários outros para frente. Então, precisamos o tempo todo fazer esse caminho, às vezes necessário inverso, para a gente poder evoluir. Então, as crianças podem nos ensinar muito. Eu provoquei isso para essa colega. Não é o que lhe ofereceram, é o que você... Não é o que lhe deram, é o que você ofereceu em troca. Não olhe quantas pessoas vieram cá e estavam apressadas, mal-humoradas, estressadas, e você teve que atendê-las com educação, com gentileza e com calma. Não olhe quantas pessoas entraram no seu guichê para ser atendida. Olhe quantos problemas financeiros, através de você, as pessoas solucionaram. Eu disse a mesma coisa que ela faz, só que de um jeito diferente, porque às vezes nós só precisamos mudar o modo como a gente enxerga. Aí eu volto para Rubem Alves, quando ele fala do terceiro olho, ele fala para a gente ter olhos de poeta. A gente olhar para a pedra e não ver só uma pedra. A gente olhar para o caminho e ver inspiração. A gente olhar para a vida e ver o extraordinário. Então, as crianças têm isso. As crianças estão aí. Se alguém tiver com a criança agora, compartilhando o espaço, olha só, eles respiram imaginação. Eles vivem de imaginação. Então, precisamos pisar um pouco no freio no adulto que é em nós e ouvir a criança. Tem uma criança dentro de você aí que pode estar sendo sufocada.
Então, ela precisa ser alimentada. Então, só vai fazer isso se desconectar, cara. Se desprender um pouco dessas metas loucas, dessas metas impostas, que só nos causam escassez, só aumentam a nossa necessidade. Cara, você tem que segurar aí, a galera que está participando tem que perguntar, você tem que me parar, porque eu trabalho falando. Se deixar, só o Mas é Instagram muito nos bom me para. ouvir, fique tranquilo, fique tranquilo. Galera, chama mais gente aí, chama os amigos. Isso que você falou é tão poderoso, cara. Porque, assim, a gente fala muito sobre propósito. Hoje as pessoas falam muito sobre propósito. E aí, às vezes... eu não sei se você já percebeu, mas existe um propósito que é um propósito universal. Um propósito universal que é ajudar as pessoas. Todos nós temos e queremos ajudar as pessoas. Isso é um propósito que todo mundo quer. Todo mundo tem esse objetivo. E ajudar as pessoas não é nada mais do que servir, do que estar ali aberto a servir, porque aquela pessoa que chegou estressada para aquela funcionária, aquela pessoa que chega estressada para você, no seu trabalho, seja você empreendedor ou empregado, aquela pessoa está vivendo também uma batalha, assim como você. Aquela pessoa, ela está vivendo muitas coisas dentro dela, problemas financeiros, talvez, problemas pessoais, problemas com a vida, esses problemas que estão acontecendo. Então, quando você vê um outro na rua, quando você vê o outro no trabalho, entenda que ele está vivendo também batalhas assim como você. Isso é importante. Algo sobre a atividade, uma coisa que eu fiz muito nas minhas palestras e cursos presenciais, foi justamente esse problema que você trouxe aí. As pessoas não enxergam, né? A gente fala muito de fazer o que gosta, mas gostar do que faz é muito importante também. Porque se você não gosta do que faz hoje, pelo menos não tem um sentimento bom da atividade que você exerce hoje, você nunca vai se sentir pleno em outra atividade. Porque quando você quiser essa atividade que você quer hoje, quando você estiver nesse lugar que você queria estar hoje, você já vai ser outra pessoa. Amanhã seremos outra pessoa. Depois dessa live seremos outras pessoas. Então, tentar viver o agora e entender que a atividade que você faz hoje, mesmo que seja uma pessoa que recebe dinheiro num caixa, imagine agora você, para todo mundo agora, e imagina você fazendo o seu trabalho. Agora imagina o seu trabalho sem você, para você ver a bagunça que vai acontecer. Tire um pouco, vá para o trabalho sem avisar, para você ver o que vai acontecer na sua vida. Então, quantas pessoas vão ficar sem atendidas? Quantas pessoas vão ficar sem aquele serviço? Quantas pessoas vão ficar sem aquele produto? E isso é o grande mágico da coisa. É você entender que existe uma valia muito alta no que você faz. Talvez não na atividade, mas tentar enxergar o resultado dessa atividade. Talvez esteja por ali. Enxergar ali algo que somatiza e te deixará pleno ou plena. Fantástico, fantástico. Esse pensamento o nosso objetivo, né? O objetivo de servir, de ajudar as pessoas. Às vezes é tão difícil, né? Quando a gente assiste o noticiário, que a gente vê um monte de notícias negativas, ruins, pesadas, né? Recentemente tivemos aí fatos de repercussão nacional muito difíceis, questiona a nossa fé na humanidade, nas pessoas, no mundo mesmo, né? E aí quando você conversava com um amigo meu, ele falava do risco de depressão que ele está vivendo, porque, cara, está questionando o mundo, está questionando os fatos. E eu sempre tento despertar para isso. Olha a parte boa também, cara. Porque se a gente procurar o que é ruim, digitar notícias ruins,
acidente, você vai ver muito acidente. Eu acho que temos que treinar nossos olhos para enxergar o que é positivo. Temos que treinar os nossos olhos para ver o extraordinário. Entendeu? Eu acho que isso é uma tarefa. Porque nós precisamos acreditar, a partir de um princípio, que os bons são maioria. Se a gente achar que o mal está vencendo, se a gente achar que o mundo é eu não vou usar uma palavra aqui, né, para manter nossa live linda como está aqui, mas se a gente achar que o mundo é esse cheio de coisa ruim, se a gente se prepara e sai de casa armado, e eu não estou falando só, né, de uma arma, né, de fogo, eu estou falando armado, né, já na defensiva, eu acho que a gente vai atrair isso também, né? Eu preciso disseminar o bem, eu preciso levar uma energia positiva, eu preciso estar disposto a servir. Outra coisa legal que você falou sobre gostar do que faz. Eu faço um exercício também nos treinamentos. Eu pergunto, o que é mais importante? Fazer o que gosta ou fazer bem feito? Fazer o que faz bem feito. É uma pergunta que ela não tem uma resposta certa, né? O ideal é gostar do que gosta e fazer bem feito. E é muito importante fazer o que gosta, mas mesmo que você não goste do que faz, é necessário fazer bem feito. Porque você pode agora não trabalhar no que você gosta, mas você precisa fazer bem feito para construir uma trajetória, uma reputação, para adquirir competências. Então, é uma reflexão muito legal que eu queria que vocês, quem estiver anotando aí, quem quiser registrar, eu costumo... a folha estava em branco já, não está mais. Então, eu costumo anotar. Então, uma pergunta interessante para você se fazer, ou fazer para o seu funcionário, para o seu colega. O que é mais importante para você? Fazer o que gosta ou fazer o que você faz bem feito? É uma reflexão muito profunda. E aí, assim, só para falar um pouco mais de escassez, essa questão do conteúdo que está em nós, o potencial. O conteúdo que está em nós é todo o potencial que a gente pode transformar, todo o repertório. O livro que você leu, a experiência que você viveu, as viagens que você fez, as crenças que você tem, é o seu repertório. Né? Então, esse repertório, esse conteúdo que está em você, você precisa catalogar, na verdade, né? Para você transformar esse conteúdo em sabedoria. Né? Aí já é outro cara, o Pedro Superto, ele fala disso. Pessoas, às vezes você tem muitas ideias, porque você estuda muito, mas você não conecta essas ideias. O fato de você ter muita informação não significa que você é sábio. O que torna uma pessoa sábia é a capacidade dela ligar os pontos, dela conectar as informações. Ou seja, catalogar esse repertório da sua mente e acessar quando você precisar dele. Acessar nos mais diversos momentos. As pessoas sábias, elas têm essa característica. Elas transformam o cotidiano em conhecimento e o conhecimento que elas acumulam ao longo da vida, elas aplicam. Como você disse, não vale nada o conhecimento se ele não tiver um efeito prático. E aí, assim, só para não dizer que eu não filosofei aqui, para não dizer que eu não citei uma referência bibliográfica para as minhas alunas que estão aí, né, vão cobrar depois. E a referência? Tem um filósofo, como pessoa, se for analisar a biografia, eu acho ele completamente louco. Completamente louco. Só mandar um abraço para Ruberlândia aí. Ruberlândia é da nossa época, né? Isso aí é veterano. Gino Bach, lá de Rondônia. Tatiana aí mandando mensagens lindas. Me ajuda aí, Lei, que eu não acompanho, não. Eu não consigo organizar as duas partes do meu cérebro ao mesmo tempo. É um de cada vez. Sou o computador de um núcleo só. Isso eu aprendi com você. Então, olha só para Friedrich Nietzsche, a biografia de Nietzsche, se for analisar a biografia, ele é completamente louco. Mas assim, Nietzsche tem uma ideia muito legal do Übermensch, a teoria do Übermensch. É o super-homem, é o herói que há dentro de cada um de nós. E aí, quando eu li Nietzsche, essa parte, ele fala de não esperar ser salvo. Ele fala de você não esperar ser salvo, você ser o herói. Há um herói dentro de você.
Há um salvador. Quem vai salvar a sua vida é você. Quem vai criar soluções para os seus problemas, para os seus dilemas, é você. Então, esperar que a solução venha do outro, ou venha de uma fórmula mágica, cara, quando eu vejo na internet essas receitas prontas para ficar rico, eu viajo com isso, porque é uma irresponsabilidade você achar que a felicidade ela chega através do dinheiro, e você achar também que ficar rico é simples, é de uma hora para outra. Como diz o engenheiro do Havaí, se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho, não seria ruim. Então, não, é as pedras no caminho. Outro autor fala que a felicidade não está no destino, está na jornada. Então, eu tenho que ir me moldando, eu tenho que adquirir no repertório conteúdo ao longo da vida, para eu me transformar no meu salvador, no meu herói, no criador das soluções para os meus problemas. Claro que eu tenho que estar aberto para aprender, para evoluir, mas esperar ser salvo, cara, isso é tão conto da Disney, né? Isso é tão clássico da Disney, do herói que salva a mocinha. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, né? O que é que você acha dessa perspectiva, né? De você ser protagonista, né? Autor da própria história, criador, né? O motorista e não o passageiro, né? Às vezes temos que assumir a rédea, né, da situação. Cara, da vida. Isso é tão legal. E aí vocês estão percebendo que a gente não combinou absolutamente nada, né? Que a gente estava falando e a gente está meio que conversando mesmo. Então, isso é tão poderoso, porque assim, isso é tão maravilhoso, porque assim, a gente acha às vezes que a gente quer uma coisa hoje, a gente quer uma necessidade, a gente tem uma necessidade de querer algo que não temos hoje. E aí a gente acha que essa necessidade, que quando a gente conseguir chegar lá nesse lugar, vai ser incrível, vai soltar fogos, as pessoas vão te apoiar, vão segurar na sua mão, vai ser lindo, você vai cantar caminhando e cantando e seguindo a canção. Só a galera da época vai lembrar. Mas não vai ser, cara. E as pessoas costumam desistir antes de chegar nessa abundância, porque nós estamos acostumados com essa escassez. Então, assim, o que você quer fazer hoje, de verdade, o que você realmente quer, as pessoas não vão te aplaudir para fazer isso. Você precisa colocar todo esse seu conhecimento para fora, você precisa dizer quem você é, você precisa colocar a cara a tapa, como Jesus fez, colocar a face e entender que as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão te entender porque você está dentro do processo. Quando eu vim para a internet falar sobre isso, sobre finanças emocionais, quando eu fui para as empresas para falar sobre isso, você acha que todas as minhas dificuldades acabaram? Não. Eu comecei a viver outras dificuldades, eu comecei a viver com deslocamento, eu comecei a viver, mas eu estava fazendo o que eu amava. Você acha que todas as pessoas que me amam me apoiaram? Não me apoiaram e não vão apoiar. E a gente não precisa esperar que essas pessoas apoiem. Por isso que eu estou falando isso. Quando você for exercer aquilo que você realmente quer, outras dificuldades virão. Então, o que a gente precisa agora somos um copo. Hoje nós somos um copo. E a gente está o tempo todo colocando água nesse copo. E a água é o conhecimento, é a informação. E aí você vai colocando água, vai transbordar, vai chegar um momento que vai transbordar e você não vai usar para nada aquela água. Então agora você precisa parar, a gente precisa parar para entender a nossa velocidade, o que é importante para nós nesse momento, o que é de fato importante. Nós temos uma grande oportunidade de visualizar o que é importante para nós agora nesse período e a partir disso acreditar que você tem uma potência em você e que essa potência ela precisa ser externada da forma como a sua criança interior vai dizer.
E a sua criança anterior não vai gritar com você, ela vai falar sutilmente. Você precisa silenciar a sua mente para poder ouvir essa intuição que vai vir de você. Eu acredito muito nisso. Eu tenho tentado fazer, é muito difícil, mas eu tenho tentado fazer isso e me esforçado. Porque assim a gente vai se reconectar com a gente, com a nossa história, com tudo que nós somos de verdade, colocar isso para fora e todas as nossas áreas vão ser melhoradas, porque agora nós estamos externando aquilo que acreditamos. Cara, eu vou anotando aqui umas coisas para falar e você desperta outras provocações. Isso. Eu também não estou conseguindo ler aqui também não, viu? Mas eu Se tô vocês fazendo mandarem pergunta, vocês mandem aí que a gente vai tentar aqui. Vá. E eu tô fazendo um mapa aqui mental, se alguém quiser depois, né, eu posso mandar aqui. É uma loucura. Tirar uma foto, tira uma foto, depois posta. Sim. Só falar sobre... Tem um aspecto nisso tudo, nessa viagem interior, que às vezes é necessária. E é engraçado, né? Eu tinha um certo preconceito sobre meditação. Na verdade, eu achava que não funciona. Deve ter alguém aí nessa live que também acha que não funciona. Eu achava que meditação não funciona. Porque eu achava que meditar era subir no topo de uma montanha e ficar lá, né? Então, buscando a paz interior. E aí eu descobri que não é, né? Justamente assistindo um cara, eu não me lembro agora, ele falou que você pode meditar em alguns minutos, ficando em silêncio, ouvindo uma música, ou fazendo algo que faz você fazer essa viagem para dentro. E aí eu testei. E eu encontrei, engraçado, que um tipo de música que eu não costumava ouvir. Nós sempre gostamos de rock and roll. O Mário sabe, uma coisa que nos conecta é o gosto por rock, né? Um tipo de música que sempre nos conectou. Só que eu comecei a ouvir indie. Indie é um tipo... acho que é uma vertente do rock, eu não conheço bem a história, como eu disse, não vamos falar aqui de tudo que nós somos especialistas. Eu comecei a ouvir indie, é um tipo de música que me conectou. Hoje, nos meus vídeos no Instagram, nos meus stories, tem sempre uma música indie, porque essa música, ela tem muito piano, violino, e eu descobri que esse som faz com que eu silencie minha mente. E como é bom silenciar a mente. Como é bom parar e ouvir nossos pensamentos. Às vezes a solução está ali dentro de nós, às vezes já está ali em nossa frente. Mas só que essa coisa do cotidiano tão frenético, no meu caso, o meu problema é que o meu cotidiano era frenético. Então eu não parava. Aí, hoje eu fecho a porta e eu tento fazer essa viagem para dentro. Isso me ajudou muito, né? Isso é um aspecto que nos ajuda a nos conectar. O outro é a identidade. Minha gente, uma outra pergunta que eu faço nas minhas palestras é o seguinte: quem é você? Mário, acho que tem perguntas aí, tu vai observando aí. Uma pergunta que eu faço na apresentação é: quem é você? E eu fiz isso em Kijing, né? Tem uma galera de Kijing aí, Cleane, eu vi gente aí de Kijing. Eu fiz isso em Kijing, em um treinamento com a Central das Associações. Só senhores e senhoras idosos. Eu falei: quem é você? E idosos mesmo, a maioria das pessoas lá tinha mais de 50 anos. Tinha alguns jovens, mas a maioria já eram, né, nessa fase de 50 a 60 anos. Ou mais. E que é uma característica lá, né? As pessoas, a associação ainda é liderada, né, por pessoas assim. Os jovens se interessam ainda pouco, pelo menos os com que eu trabalhei. E eu perguntei: quem é você? E essas pessoas tiveram dificuldade para responder. Eu falei: meu Deus do céu. E aí depois eu entendi que não é uma pergunta tão fácil. A resposta não é tão simples. Quem é você? Se eu perguntasse agora para a última pessoa que entrou, Vicente Japeri, se eu perguntasse aí: quem é você, Anne Cerqueira? Não é uma resposta simples. No curso também que eu fiz com o Murilo, ele falou: quem é você sem dizer o que você faz? Cara, é uma viagem. Quando fala quem é você, aí se apresente. Meu nome é Givaldo, eu sou professor
Aí fala a sua graduação, sua especialização e o que você faz. Sim, mas quem é você? Isso é o que você faz. Quem é você? Entendeu? Percebe como nós colocamos, às vezes, o nosso diploma na frente e a gente nega o conteúdo, o verdadeiro conteúdo. Por isso que essa live é para tratar do verdadeiro conteúdo. Né? Eu não posso negar o verdadeiro conteúdo. Eu fui prestar uma consultoria para uma moça, uma amiga nossa, Isabela Hermelino. Não sei se ela está aí, Isabela, mas R tá. E aí, nessa consultoria era empresarial, né? A pergunta era quem é você? E qual é o seu legado? Esse é o próximo ponto que eu quero ouvir de você aqui, é sobre legado. Para a gente finalizar, que nós já temos aí, ó, nessa brincadeirinha, 19h53. O tempo está acabando. Então, eu queria que essa galera se perguntasse, quem é você? Você consegue dizer quem é você sem falar o que você faz? Ou sua formação? Ou, né, se você é empresário? Não, quem é você de verdade. Quem é você? Que tipo de pessoa você é? Eu passei semanas, não foi uma semana só não, deve ter sido mais de um mês, para chegar numa conclusão de quem eu sou. E eu cheguei, ainda com rima. Eu coloquei lá, até lá no meu Instagram, né? Eu disse o seguinte, eu sou um ser sensitivo, porque eu valorizo a emoção, né? A sensibilidade, o emocional para mim é importante. Então, eu sou um ser sensitivo que busca elevação, é a meta, elevar, desenvolver sempre, que escreve poesia e que vive com paixão. Tem até rima, né? Para não perder a pegada de escritor. Então, um ser sensitivo que busca elevação, que escreve poesia e que vive com paixão. Essa afirmação me define. Mas eu levei, acho que umas 5 semanas para chegar em algo que realmente era meu. Que realmente era orgânico, que realmente me decifra em toda a minha complexidade. Então, eu entendo se a maioria das pessoas olhar no espelho e estranhar o cara ou a cara que está lá do outro lado. Estranhar, sim, porque parte dela ou dele ainda é um desconhecido, sim, porque enquanto você não buscar, e isso quer dizer que eu sei quem sou? Não, mas eu acho que eu tô no caminho. Então, se você buscar isso, você às vezes olhar e não conseguir se decifrar, é porque não é simples. Nós vivemos num mundo onde é tão fácil copiar. Imagine, tem alguém aniversariando agora, você coloca no Google mensagem de aniversário. Aparece centenas. Cara, é melhor você olhar. Há um hábito no meu universo, não sei no de vocês, às vezes no grupo, alguém está aniversariando, manda lá no grupo. Fulano, parabéns, feliz aniversário para você, tudo de bom. Eu, às vezes, não mando no grupo, eu mando no privado. E eu falo uma característica. Né? Você é isso para mim. Entendeu? Eu acho que é muito mais valioso do que pegar uma mensagem copiada ou então mandar algo no grupo, como se fosse para os outros e não para o verdadeiro aniversariante. Então, no dia de hoje, definir a sua identidade é um desafio, porque tem muita gente nos empurrando para o lado delas. E o lado delas não é o seu. O caminho que dá, a fórmula que dá certo para ela, talvez não dê certo para você. E aí, só tem um jeito de decifrar, conseguir decifrar quem somos, é fazendo a grande viagem, cara. Indo atrás, né? Indo atrás da própria resposta. Mais do que isso, é construindo a própria resposta. Entendeu? Incrível. Eu quero fazer uma proposta nesses últimos minutos de live que a gente tem. As pessoas aqui falaram sobre que tem dificuldade de meditar. E eu quero propor uma meditação em que eu vou falar algumas coisas para encerrar e você fala a sua contribuição, mas eu quero uma poesia. Uau! Cara, a doutora Kalila entrou, tá vendo? Falei dela há pouco aí, ela chegou aqui. Olha só, legal, cara. Eu queria só, antes de finalizar, será que dá tempo a gente falar? Tem mais uma palavra que eu acho que combina com a conclusão, que é legado. Eu uso muito o legado, eu respiro muito o legado. E aí, assim, não sei se dá tempo,
Nós não começamos às 19 em ponto, mas eu acho que o legado, acho que quem nos acompanhou até agora, teve pessoas aí que foram bem fiéis. Eu acho que deixar uma mensagem sobre legado, e aí só aproveitar o gancho ali da doutora Kalila. Hoje eu pensei que eu ia para uma consulta com uma nutricionista, mas eu fiz uma viagem filosófica, poética, falamos de muitas coisas que foi muito além dos meus índices de triglicéridos e tal. Eu acho que nós precisamos ser pessoas e profissionais assim. Não entregar só o serviço para o que nós somos pagos. Eu acho que nós precisamos entregar uma experiência, de fato. Né? E é assim, sobre legado, Mário, eu uso uma frase que eu vi no filme Gladiador. Eu uso tanto essa frase que já perguntaram se era minha. Não é minha. Eu quero até deixar aqui, né? Essa frase é do filme Gladiador. Tessia Andrade, bem-vinda. Tá no final, mas vai ter mais. O filme, na frase fala: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Quando eu ouvi essa narrativa pela primeira vez, eu viajei, cara. Porque é isso. O nosso dia de hoje, o que você falou, o que nós fizemos hoje, o dia que nós levamos hoje, nós estamos moldando, nossas ações, elas ficam. E aí, que marcas você está deixando no mundo? O mundo é muito grande, que marca você está deixando sei lá, na sua cidade, no seu negócio, na sua vida, na vida de quem você ama? Que contribuição você está deixando para o mundo? E aí, eu sou jovem demais para pensar em legado. Será? Será? Eu vivo sem arrependimentos. Isso é tão libertador, cara. Viver sem fazer as pazes com o seu passado, porque você tem um compromisso muito grande com o presente e com o futuro. Eu não posso ter pendências com o passado. Eu não posso ter âncoras me segurando, porque eu preciso avançar. E o passado faz isso com a gente. Então eu preciso pensar no meu legado, pensar nas marcas que eu estou deixando. Tem uma poesia que fala sobre isso. Tem uma poesia que fala sobre fazer as pazes com o passado. Né? Antigas cartas de amor. É muito nesse contexto romântico, mas, cara, se tem algo inacabado, eu falo na poesia, volte, peça perdão, peça desculpas, diga que errou, admita se for o caso. Mas não deixe que essa âncora te impeça de avançar. Porque pra frente é que se anda, cara. E esse cara que tá aqui embaixo do meu vídeo me ensinou uma grande lição que diz o seguinte, uma frase muito simples, mas super profunda. E como eu disse, nós temos um compromisso muito sério com profundidade. Nós não trabalhamos com coisas rasas, com pessoas rasas, com experiências rasas. Nós precisamos da profundidade. E o Mário, ele falava, em frente sempre, sempre em frente. Em frente do verbo enfrentar sempre. Ou seja, não se encolha, né? Não se curve se não for digno de se curvar. Não se renda, resista em frente sempre. E sempre em frente, sempre para frente. Avance sempre. Cara, tem muito conhecimento nisso, tem muita profundidade nisso, e isso é uma das muitas lições que você me ensinou. E como já está finalizando, eu vou passar para você fazer essa meditação. Eu quero dizer isso. Os meus melhores amigos, eles se tornam irmãos. E aí hoje uma pessoa me perguntou sobre um amigo meu, Cosme Venâncio. Falou, Venâncio é o quê? Não, sobre Laudécio, né? É que Laudécio e Venâncio são... A gente tem até um grupo, nós três, mas Laudécio me perguntou assim, Laudécio é o que seu? Eu falei, Laudécio é meu irmão. Irmão? Eu falei, ele não é irmão de sangue, é por algo muito mais sagrado, ou igualmente sagrado, que é a escolha. O irmão pela escolha, você elege essa pessoa. Imagine você escolher alguém para ter poder sobre você a esse ponto, para você considerá-lo irmão. É um elo, cara, que se não tem um vínculo genético, essa pessoa tem que ser alguém muito significante na sua vida. Eu coleciono amizades assim. Eu tenho no meu celular número de pessoas assim. Essas pessoas eu faço questão de manter no meu radar, porque eu preciso delas para evoluir. E quem achar que nós ensinamos alguma coisa aqui está enganado. Nós estamos aqui compartilhando para poder aprender. Eu estou recebendo mensagem já
no meu celular e eu sei que tem aprendizados para mim ali. Então, só para passar para o Mário, dizer que foi um privilégio ver tanta gente aqui, né? Tanta gente aí presencialmente, que se tivéssemos ao vivo seria aglomeração, a VIEP, a Vigilância Epidemiológica iria barrar. Então, ultrapassamos os índices da VIEP. Obrigado pela audiência. Foi uma honra estar aqui. Grande Mário, é com você. Você disse que quer uma poesia. Vou providenciar. Acho que nem vou buscar o livro, vou lembrar um aqui. Já lembrei. A música, às vezes, traz pra gente uma paz que a gente não sabe que existe. Aí eu queria convidar todo mundo que está aqui na live para entender que propósito é aquilo que você se dispõe a servir. Queria agradecer pela presença de todo mundo. E legado não é nada de muito extraordinário, porque o extraordinário a gente já está fazendo. O extraordinário é a gente acordar todo dia de manhã, olhar aquela árvore de uma forma mais diferente, é entender o outro e entender que ele precisa de você para viver, até para ter os conflitos. Legal é saber que você está fazendo coisas hoje que você pode fazer muito mais. E que tudo que estiver ao seu alcance é esse legado que você já está fazendo. Você está hoje no lugar que você precisa estar. E você tem tudo para chegar onde você quer. Como é que você vai fazer essa receita? Aí você vai ter que olhar para dentro, pegar cada ingrediente, misturar. Às vezes não vai dar certo. Mas você tem que pegar novamente os ingredientes e tentar de novo. I can't use it anymore. Knock, 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 now have his door. Knock, 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 now have his door. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Rayane. Sua poesia agora. Minha poesia. Gente, a poesia que eu vou deixar para vocês, para finalizar a nossa live, é uma poesia que eu fiz para Rosânia Trabuco de Souza. Rosânia Souza. Mário conheceu, algumas pessoas aqui nessa live conheceram. Rosânia faleceu. Vai ser difícil falar de Rosânia, mas eu vou manter a energia. Rosânia faleceu num acidente de carro em 2016 e ela era como Mário, ela era um pedaço de mim, uma conexão de alma, e eu escrevi uma poesia para Rosânia, que o título da poesia é 6 Conselhos. Na verdade, é 6 conselhos mesmo, né? É o que Rosânia me ensinou e o que eu acho que é uma lição para todos nós. Rosânia, a poesia 6 Conselhos diz o seguinte: viva, ame, erre, sofra, sonhe e acerte. Porque a vida não é mais do que se permitir, se aceitar. Então, é isso. Eu queria deixar esses conselhos para vocês.